pessoal, eu sou a Ali e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como vocês puderam ver aí, né, nesse takezinho de início de vídeo, vou começar o vlog da leitura que eu estava super ansiosa pra fazer. Um livro que até eu fiz um unboxing quando eu recebi. Coloquei lá um riozinho no Instagram, inclusive, né, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo caso você goste, para o YouTube entender, né, que você gosta dos meus vídeos, enfim, te entregar vídeos sempre que eu postar novos conteúdos por aqui. E também me segue lá no Instagram, no @sonhando-com-livros, por lá eu vou compartilhando um pouquinho das minhas leituras, do meu dia a dia, enfim. Então, como eu ia dizendo, eu fiz um unboxing e soltei lá um Reels no Instagram. E um dos livros que tava nesse unboxing foi um que eu ganhei da minha mãe, né? Que foi Os Davenport. Ele é lançamento e, de acordo com algumas coisas que eu vi, enfim, esse não é um livro solo. Não é uma história única, ele faz parte de uma série, né? Mas os outros livros da série parece que ainda não foram lançados nem lá fora. Então, assim, tipo, eu não procurei me aprofundar nessas informações, mas eu vou buscar saber porque, enfim, eu tava super ansiosa pra ler esse livro, que ele promete ser muito bom. Aqui a gente vai ter 4 romances numa história só. E eu achava que ia ser um livro único. Então, assim, eu não sei se eu gosto de saber que vai ser uma série ou não, mas enfim, né? Eu vi um vídeo recente de uma booktuber falando sobre isso, que ela descobriu que vai ser uma série, enfim. Mas tô super ansiosa, né, pra conhecer essa história, pra conhecer a escrita da autora e, enfim, eu achei lindo essa capa, gente. Nossa, sério, esse tom de amarelo, assim, muito bonito. E sem contar que os protagonistas dessa história são negros, então, assim, tô super ansiosa. Deixa eu ler aqui pra vocês um pouquinho da sinopse. A sorte favorece os audaciosos. Olivia Davenport está pronta para cumprir seu dever social e se casar, mas então conhece o carismático líder do movimento pelos direitos civis e as faíscas são instantâneas. Sua irmã mais nova, Ellen, não está nem um pouco interessada no amor, a menos que envolva o pretendente de Olivia. Amy Rose, amiga de infância das duas, sonha em se casar com o único homem que nunca poderá ter, o filho mais velho da família Davenport. A melhor amiga de Olivia, Ruby, também está apaixonada pelo rapaz, que não parece nutrir qualquer interesse por ela, até Ruby descobrir que o ciúme pode ser a chave para conquistá-lo. Neste romance divertido e encantador, ambientado na virada do século XX em Chicago, 4 jovens mulheres precisarão se encontrar e descobrir seu papel em uma sociedade em constante mudanças. Então, assim, né, é um livro que promete muito e que eu já ouvi falar muito bem sobre ele, sobre a escrita da autora e também a forma como as personagens foram construídas, né? Elas parecem ser personagens fortes, mulheres fortes, que estão à frente do seu tempo, né? Então, assim, já super quero ler, né? Sabendo que o livro vai virar série, então tem que correr pra ler, pra quando lançar os próximos, né? Já tá por dentro de tudo. Então é isso, vamos ler esse livro e conforme eu for lendo eu vou vindo aqui fazer uns updates, né, dizer o que eu estou achando da leitura, da história, da escrita da autora também, né, vou dar uma pesquisadinha também sobre ela pra ver se tem mais algumas informações e é isso, vamos lá!
E aí, meu povo, como vocês estão? Eu não apareci mais para dar um update, né, da leitura. Enfim, eu já estou, de acordo com o Scooby, em 68%, acho que eu acredito que é isso. Então, passei da metade do livro e eu não conseguia parar de ler para poder vir falar com vocês, mas eu queria vir falar antes de terminar essa leitura, porque tem muitas coisas para falar, sabe, sobre esse livro. Então, assim, tipo, já virou a minha autora favorita, Cristal Marques. Você já é minha autora favorita também. E eu queria falar com vocês, né, sobre o que aconteceu até esse ponto da história. Então, como eu disse, eu tô em 68%, mais ou menos, de leitura. E cabelos aqui todo arrepiado. E eu queria comentar com vocês, né? Como eu falei aí no primeiro take, o livro ele vai falar sobre a família Davenport, mas vão ter aí 4 protagonistas, 2 delas parte dessa família e outras 2 que têm relação com essa família, mas não são exatamente desse núcleo familiar. Então, vamos lá. A escrita da autora é esplêndida, muito boa mesmo, assim, tipo, normalmente a gente tem um hábito de dizer, nossa, essa leitura me prendeu. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Essa leitura me prendeu, não consigo parar de ler o livro, mas esse especificamente é aqueles livros que realmente prende de uma forma que você só quer ler, você só, sabe, tipo, vai na leitura. Quando viu, você já leu várias páginas sem notar. Enfim, tipo, é uma leitura realmente muito boa. E eu particularmente gostei muito da escrita da autora. E sem contar que essa história vai além de romance, né? Então vai muito além do que envolve os sentimentos dos personagens no sentido amoroso, né? Aqui as personagens, elas são negras e negros e vai contar muito dessa história, né, da questão do racismo, o que essas famílias passaram, o que os negros, né, durante a história, enfim, passaram e passam ainda, infelizmente. Então, assim, tem algumas cenas que dói, sabe, só de ouvir já dói o coração. E, inclusive, eu fiz algumas marcações. Aí, essas marcações que estão nesse tomzinho aqui são marcações mais literárias, vamos dizer assim. Coisas que os personagens disseram, que eu achei legal. E essas em laranja são marcações mais impactantes e relacionadas também a esse fato histórico, né? A fatos históricos. Então, começando, essa história se passa em Chicago, de 1910. Então, aqui, a gente vai acompanhar um pouco, né, da família Davenport, né, o que aconteceu com eles no passado e o que levou eles a ser também uma família que tem um renome e eles são extremamente conhecidos, possuem muitas, são afortunados, enfim, possuem muitos bens e são uma família respeitada. Porém, eles ainda enfrentam muitos desafios porque são negros, né? Então, mesmo tendo um status, eles ainda sofrem com o preconceito e com o racismo, né, dentro daquela sociedade. Nessa história a gente vai acompanhar também, como eu disse, outras 2 personagens que têm relação com essa família. Então, assim, são 4 protagonistas que fazem parte dessa história, 2 delas são da família Davenport e outras 2 têm relação com elas. A primeira personagem é a Olivia. Olivia é a filha mais velha do casal, então ela já debutou, ela tá com 19 anos, já debutou e está ali na busca incessante por um marido, como um padrão da sociedade após a menina debutar. Ela vai ali procurar um marido, até porque ela se preparou anos para isso, né? Então ela tá nessa busca. No entanto, vai aparecer alguém na vida dela que vai mexer com ela, vai balançar as estruturas dessa personagem e vai tirar ela também um pouco dessa bolha. Porque, querendo ou não, a família dela, o pai e a mãe, eles acabaram colocando as filhas e o filho, porque são 3 filhos, dentro de uma bolha, né? Como uma forma de proteção, porque acaba que eles passaram por muita coisa, né? O pai foi escravizado, a mãe não chegou a ser escravizada, mas sofreu muitos preconceitos, racismo, passou por muitas situações também, e não são relatadas na história especificamente, mas que você consegue entender, né, pelo contexto, né? E aí por isso eles acabaram colocando os filhos em uma bolha, sabe? Querendo proteger eles da realidade. Acaba que eles ficam, né, dentro desse universo onde eles vivem ali de bailes, estão sempre bem vestidos, tem sempre o alimento que eles precisam, que eles querem. Então, eles têm de tudo ali, né, dentro daquele espaço. Então, vamos dizer assim, protegidos, separados da realidade, de uma realidade que existe e que afeta eles diretamente,
né? Então acaba que isso prejudica também esses personagens, porque eles sabem que os pais passaram por muitas dificuldades, mas esses fatos não são abertamente expostos para eles. Então eles supõem que eles passaram por muitas coisas, mas eles também acabam não tendo uma dimensão, né, de tudo que eles passaram e tudo que eles podem vir a passar também, né? Porque eles acabam passando por alguns momentos de racismo, de preconceito, né, de outras pessoas em relação a eles. Então, eles sentem sim que existe uma questão relacionada a isso. No entanto, não na intensidade, não na magnitude que verdadeiramente acontece, né? Justamente por conta da proteção desses pais. A Olivia, ela tá justamente dentro desse universo muito voltada para isso de querer casar, de fazer os gostos dos pais, né, de seguir esse padrão que a sociedade impõe. Aí quando esse personagem aparece, mexe com as estruturas dela. Por quê? Porque ele é um advogado, um ativista, tá lutando ali pelos direitos civis, então vai trazer para ela uma informação que é referente, né, que faz referência à vida dela e pode também influenciar no futuro dela, enfim, no bem-estar dela. E ela começa a se questionar sobre muitas coisas. A segunda personagem protagonista dessa história é a Ellen. A Ellen é a filha ali do meio, né, dos Davenport. E a Ellen, ela é bem diferente da Olivia, né? A Ellen, ela não gosta muito dessa parte de nossa, tenho que estudar para poder ser uma boa esposa, tenho que aprender bons modos na mesa, me vestir bem, colocar um espartilho, sair por aí passeando, enfim, sabe? Ela não gosta disso, ela não se identifica, né, com esse estilo de vida, com essa forma de viver. Ela tem um sonho de ser mecânica, né? Então eu acho muito bonito porque ela quer muito se realizar, né? Enfim, ter uma profissão, ajudar nos negócios da família, porque o pai dela, depois que ele conseguiu a sua liberdade, ele fundou ali uma empresa de carruagens, né? Então, a partir dessa empresa é que ele conseguiu um renome, conseguiu fortuna, enfim, conseguiu dar para elas a vida que elas têm hoje. Então, a Ellen, ela quer muito contribuir, né, para os negócios da família e ser mecânica. Só que, né, a gente já sabe que dentro do contexto onde está se passando essa história, as mulheres, elas não tinham vez, né? Elas parece que era só, tipo, feita para casar, para ser uma boa mãe, para ser uma boa dona de casa. Então, fora de cogitação, a Ellen ser uma mecânica, né? Então, ela vai enfrentar muitos preconceitos, vai enfrentar muitas injustiças e até mesmo a falta de apoio do pai dela. Então, assim, é uma história bem bacana, a história da Ellen também. Porque ela é daquelas personagens que remexe, sabe? Tipo, não estou aqui para me acomodar, não estou aqui para agradar. Eu quero fazer o que eu gosto, o que me faz bem. Então ela é esse tipo de personagem. E aí a gente parte para né, completando o núcleo dessa família, né? Tipo, além das meninas tem o John. Que o John, ele tá ali como coadjuvante, mas ele é o filho mais novo, né, da família, e que, por ser homem, vai ser o herdeiro, né, dos bens e também do negócio da família. Então, ele foi para a faculdade, voltou e agora está se dedicando aos negócios, porque também ele tem planos de modernizar esses negócios, enfim. E ele conta muito também com a ajuda da Ellen, já que a Ellen quer ser mecânica e tudo mais. Ele apoia também muito ela, né? Então, eu acho que se fosse depender dele, ele com certeza contrataria, né, incentivaria a Ellen a participar dos negócios, mas ele também vai encontrar algumas dificuldades, vai passar por algumas dificuldades em relação à aceitação dessa modernização por parte do pai dele, né? O pai dele vai ficar bem resistente a modernizar, mudar a linha de produção, vamos dizer assim, é o foco do negócio, né? Tipo, que não vai mudar o produto em si, né? A ideia do produto, mas vai modernizar e, enfim, ele tá um pouco ainda resistente a essa ideia. Mas aí agora fechando esse núcleo, né, tipo da família Davenport, que, né, temos a mãe, o pai e esses 3 filhos. Vamos para a terceira protagonista, Amy Rose, que chegou com sua mãe quando ela ainda era criança, né, na Freeport, que chama assim a fazenda, o lugar onde eles moram, né. Ela chegou com uma mãe, né, quando ela era criança, porque a mãe e ela, enfim, haviam passado por diversas situações e precisaram deixar o seu lar para procurar novas oportunidades, procurar, enfim, um lugar para
para ficar. E então ela conseguiu, né, uma oportunidade de emprego, a mãe da Amy Rose, nessa casa, né, na casa dos Davenport. Então ela começou a trabalhar lá como uma criada. E a Amy Rose acabou crescendo junto com os meninos, né, junto com a família. Então ela brincava ali com a Olivia, com a Ellen, com o John. Enquanto eles eram crianças, né, eles tinham essa relação. E quando passou o tempo, né, que, enfim, ela cresceu, a mãe dela chegou a falecer, não fala muito bem sobre esse acontecimento, mas ela, né, na fase adulta passou a ser uma criada também. Então essa relação que ela tinha de proximidade com a família acabou se tornando profissional quando ela cresceu, quando ela chegou à fase adulta, e por isso ela acaba se sentindo também um pouco deslocada e tudo mais, porque, enfim, ela tem uma relação muito próxima com os meninos, com as meninas, né, tipo, com as crianças da família, mas quando cresce, isso muda. E a Amy Rose, ela tem um sonho, né, ela não se vê ali, tipo, naquela casa sendo criada pro resto da vida. Ela tem um sonho de abrir um salão, né, um salão de beleza, onde ela vai atender mulheres negras e fazer os penteados delas, enfim, cuidar, né, da parte estética dos cabelos dessas mulheres. Para isso, ela está trabalhando, né, como criada ainda na casa dos Davenport e juntando o seu dinheiro, enfim, tipo, para tentar abrir esse salão. E a gente já sabe que ela vai com certeza passar por muitas dificuldades, porque ela é uma mulher, e no caso ela é uma mulher solteira, e é negra, então já tem uma outra questão, né, de preconceito e tudo mais aí que vai acabar deixando esse processo dela, a chegada desse sonho, vamos dizer assim, da realização desse sonho ainda mais difícil. E a Amy Rose, ela nutre um sentimento pelo John, né, pelo irmão da Olivia e da Ellen, porque desde criança, enfim, como eu disse, eles tiveram uma relação ali, né, de proximidade, e ela acabou criando um sentimento por ele. Então, essa é a terceira personagem. A quarta personagem é a Rose, que a Rose, ela é a melhor amiga da Olivia, né? Então, elas são amigas desde sempre e a família delas também. E elas moram ali perto e tudo mais. E a Rose também quer muito o John. Então, assim, já entramos aí numa questão. Aí o caso da Rose é diferente, né? Também ela tem uma pressão relacionada à sua família. O pai dela tá se candidatando à prefeitura, então os bens da família acabaram indo junto com esse sonho dele de ser prefeito. E eles acabaram passando por dificuldades e tudo mais, porque também eles eram uma família que tinham uma quantidade, né? Uma quantia de dinheiro significativa e que tornava a vida deles, enfim, um pouco mais confortável. Mas com essa candidatura, ele acabou, né, se desfalcando ali todo o rendimento da família e tudo mais. Eles veem na união da Ruby com o John uma oportunidade de restabelecer o status da família, né? Então ela fica aí nesse entrave e nesse processo vai aparecer alguém que ela vai usar ele como um artifício para chamar a atenção do John para ela. Então, assim, é uma história muito bacana. Tem toda a questão amorosa, todas as questões de sonhos e anseios dos personagens, e também tem esses fatos históricos, porque traz aqui algumas questões relacionadas ao tempo, né, dessa história que estava se passando ali, que afetavam os negros diretamente, como as leis de Jim Crow, que foram as leis que começaram a ser implementadas no sul dos Estados Unidos e estavam afetando os negros de uma forma muito significativa. Essa lei, ela previa a segregação racial, ou seja, tinha um dilema nessa lei. Eu vou colocar aqui na tela o dilema dessa lei, que era basicamente separar, né? Tipo, a ideia dessas leis eram separar os negros dos brancos em tudo mesmo. Então, em transporte público, lugares públicos, bebedouros, parques, fábricas, enfim, até mesmo nas Forças Armadas, essas leis foram implementadas para separar os negros dos brancos. E como a gente já sabe, né, que não é difícil de imaginar, os brancos ficavam com uma posição mais privilegiada, então eles tinham condições melhores do que os negros. Então, se fossem separar, vamos dizer assim, um ônibus para brancos e para negros, com certeza os ônibus dos brancos seriam em melhores estados, em melhores qualidades do que o que era oferecido aos negros. Então, assim, é absurdo porque essa lei segregava,
né? Separava totalmente as pessoas afro-americanas e colocavam ainda como algo que, tipo, né, com esse dilema, como algo que fosse aceitável, sabe? Tipo, só tô separando, mas, tipo, tá igual pra todo mundo. Sendo que a gente sabe que não tava. Então, assim, e além disso, né, tipo, essa lei, ela era estadual, mas também ela se adequava a cada lugar, especificamente. Na escola, os negros vão ficar separados dos brancos, ou então, os negros no meu estado aqui, na minha cidade, não vai poder cortar o cabelo de criança, ou então de pessoas brancas, sabe? Então, assim, umas coisas super absurdas, e fala sobre tudo isso, né? Mas fala também sobre as questões das lutas dos direitos civis, que é justamente onde entra, né, o advogado, o ativista, que ele vai trazer essa questão, porque em 1965 foram implementadas as leis de direitos civis, né, e em 1964 e em 1965 a lei do voto, né, enfim. Então, traz esses fatos históricos, que são extremamente importantes, e dão, assim, tipo, uma aula, sabe? Uma aula pra gente de como que era, né? E ainda acaba sendo muito difícil, né? A questão do racismo, do preconceito, e como que isso afetou, né, as pessoas, os afro-americanos, enfim, tipo, citados nessas histórias. E assim, essa lei, ela recebeu esse nome justamente por conta de um personagem que foi criado e interpretado em algumas peças de teatro e que representava, né? Eles criaram esse personagem para representar os negros, só que de uma forma zombeteira, né? Eles zombavam dos negros, né? Tipo, pegavam as características deles e tudo mais e faziam zombaria com eles, então através desse personagem. Então quando essa lei foi criada, foi dada justamente o nome desse personagem, porque ele era representado nos teatros como o negro, enfim, tudo mais. Brau quer dizer corvo, né, que justamente esses personagens eram interpretados por brancos que pintavam suas caras de preto, carvão, para dizer que era negro. Enfim, horrível. Ele também vai falar um pouco sobre a tragédia, né, que aconteceu em Springfield, e vai falar sobre um massacre que aconteceu lá também, né, que ele até fala aqui, a autora coloca aqui: por 3 dias, empresas de donos negros foram destruídas e cidadãos negros queimados vivos em seus lares. Então, assim, é forte, sabe? Tem hora que dá uma reviravolta, assim, no estômago, uma dor no peito de você imaginar que tudo isso aconteceu, né, com pessoas, entendeu? Pessoas só por conta da sua cor, da sua origem, sabe, da sua etnia, tipo, não faz sentido. Mas é muito interessante mesmo como a autora trouxe todas essas histórias, né, todos esses fatos históricos para a história e colocou também os romances, né, tipo, porque a parte do romance é muito fofa, mas assim, tipo, a gente vê que não é o foco. É muito mais no crescimento e desenvolvimento dos personagens e como que eles vão, né, se comportar, reagir dentro de uma sociedade que é extremamente racista. Então, assim, um livro que é fabuloso, muito bom mesmo. Estou aqui, eu, né, com meu cabelo assim todo sonhado, sentada no chão, para falar com vocês sobre esse livro. Já vai aí 24 minutos que eu estou falando sobre ele. E é sobre isso, assim, gente, sério, só realmente leiam. Quando eu terminar, né, que eu acho que falta aí uns 60, eu tô em 68, faltam uns 30% mais ou menos, né, da leitura. E aí eu venho falar aqui com vocês, né, sobre o desfecho, o final dessa história, o que aconteceu por aqui, tá bom? Gente, eu tinha que vir falar com vocês agora, porque tá muito fofo esse negócio, muito fofo, gente, sério, não tô me aguentando. Tá muito fofo, porque agora, gente, chegou, eu tô aqui na página 350, o livro tem 420 páginas, então, assim, tá bem perto do final, mas nesse momento da história, tá focando, assim, tipo, na resolução, vamos dizer assim, dos romances. Então, tá focando nessa parte. E, cara, não é um romance clichê, não é um romance... Deixa eu até chegar mais perto, pra ficar melhor o áudio, deixa eu ajeitar aqui. Gente, não é um romance clichê, não é um romance bobo, não é um, sabe, tipo, é um negócio muito bem feito, muito bem construído. E, tipo assim, elas não ficam no óbvio, sabe? Nenhuma tá ficando no óbvio.
Porque, ai, nossa, enfim, eu acho que eu vou falar com spoiler aqui agora, tá? Então, vou colocar, inclusive, na marcação do vídeo onde começa esse spoiler, tá? Porque, enfim, eu preciso falar algumas coisas aqui, tipo, muito específicas sobre essas personagens que elas são demais, gente, sério mesmo. Então, se você não quer spoiler, já pula essa parte, tá? Gente, vamos lá. A Olivia, ela já debutou, né? Faz um ano que ela debutou, então ela tá naquela busca, né? Por um casamento, enfim, por um marido e também por atender as expectativas dos pais dela. E aí, sim, ela encontra uma pessoa, né? Que entra, né? Se encaixa nesses padrões, vamos dizer assim, de preferência dela e da família. E esse cara, né? Começa também a ser o motivo da irmã dela começar a alimentar alguns sentimentos. Então ele desperta na irmã, na Ellen, também algumas sensações que ela acaba criando alguns conflitos e tudo mais. Então a gente já tem algumas questões relacionadas a esse personagem. Porém, né, como estamos falando aqui com spoiler, vai entrar um outro personagem masculino que vai mexer com as estruturas da Olivia. Tirar ela totalmente da zona de conforto, e não só da zona de conforto em relação às atitudes dela, de quem ela é, mas, tipo, dar uma acordada também em questões de sentimento, né? De, tipo, o que ela quer pra vida dela. Ela quer realmente casar com alguém que os pais delas, né, querem, ou com alguém que ela ama e que ela vai ficar com ele pra vida toda, sendo feliz, realmente feliz, né? Então, ele já, né, o Washington The Witch, acho que sim, o nome dele. E então ele já entra aí nessa história para balançar as estruturas. E, cara, gente, é muito fofo, sério, muito fofo mesmo. Ela vai, assim, se permitir, sabe? E aí a gente chega na Ellen, que já que a Olivia, né, tipo, tem esse pretendente que tá entrando ali nos padrões, mas não é quem ela ama. Então, ela, como eu disse, ela conheceu o Washington, né? Vamos organizar esses pensamentos. Eu estou muito eufórica porque tá muito bom esse negócio. Olivia conheceu o Washington, que é quem ela tá apaixonada. Mas também tem o Jacob Lawrence, que é aquele que a família aprova o casamento e a união. E também é aquele que a Ellen, a irmã dela, se apaixonou, né? Então, como ela gosta de outro, né, do Washington, o Jacob acaba ficando livre para ficar com a Ellen. E ele gosta da Ellen. Então, desde o início, ele, quando começou, né, a se encontrar ali com a Olivia, ele já despertou um sentimento pela Ellen, né? Então esse amor vai ser recíproco e eles vão viver, ai, pelo menos nessa parte do livro que eu estou, eles estão ali naquele momento de troca, a gente sabe, de carinho, de carícias e de dizer que eu te amo. Ai, muito. Tem a Ruby, né? Tem a Ruby, que também tá apaixonada por outra pessoa que não é o John, né? A família dela quer muito que ela fique com o John, porque, como eu disse, eles acabaram ficando, mudando a realidade financeira deles por conta do desejo do pai dela de ser prefeito. Mas que parece que tudo tá se resolvendo e tudo mais. No entanto, eles ainda querem, pressionam muito para que ela se case com o John. Mas ela não gosta dele, realmente. Ela descobre com o passar do tempo que não gosta dele. Porque vai entrar na vida dela uma pessoa, Harrison Barton. Então, o Harrison é a pessoa por quem ela nutre sentimentos, por quem ela ama e que, tipo, ela se declarou para ele e tudo mais. No entanto, ela ainda está, né, precisando esclarecer isso para os pais dela, né? Ela está postergando essa conversa porque ela sabe que não vai ser fácil. Porém, ela precisa fazer isso porque ele pediu ela em casamento. Gente, foi tão fofa essa cena, sério, muito fofa. Eu tava ali só lendo e sorrindo, assim, tipo, foi a coisa mais fofa do mundo. E tem a Amy Rose, que também já passou por algumas coisas em relação ao sonho dela, né? Ao salão. Algumas decepções, algumas mudanças de plano, mas também já teve ali um posicionamento de John quanto ao relacionamento deles. Ele teve uma atitude bem estúpida com ela, mas que ele tá tentando se retratar, que vai ser difícil, mas ele tá tentando.
e também tá sendo super fofo, sabe? Eu acho que a questão do romance a autora tá trazendo de uma forma, assim, muito intensa. Sério, eu acho que todo o livro é muito intenso. Sério mesmo, eu tô apaixonada por esse livro, gente. Ele é maravilhoso. Já fiz muito mais marcações do que eu tinha feito. Então, assim, tipo, não só pelos fatos históricos, mas pelo romance, pelo desenvolvimento dos personagens, sabe? A construção dessas mulheres e, tipo, o que elas fazem. Porque tipo, dentro desse tempo, em 1910, né, dentro dessa linha do tempo, elas estão vivendo coisas que são, vamos dizer assim, fora dos padrões, né, para a sociedade daquela época. Então, elas estão realmente se colocando, sabe, à disposição, tipo, mudando o contexto da vida delas, indo atrás de sonhos, enfim, tipo, ai, amei, tô amando. Muito bom mesmo, porque imagina, uma delas está virando ativista, outra quer ser mecânica, a outra quer ser empresária, dona do próprio negócio, sabe? E a outra quer casar, quer encontrar um amor que seja pra vida inteira, mas com alguém que ela ame, tipo assim, são, são histórias assim, tipo, muito legais, sério mesmo, tipo, ai, tô amando. Gente, olha a minha cara de quem estava esperando mais pelo menos umas 10 páginas. Como eu disse no início do vídeo, né, tipo, aqui do vlog, eu descobri, antes de começar a leitura, que esse não é um livro solo. É uma duologia. Eu tinha ouvido que era uma série, mas aí eu fui atrás de algumas pesquisas, né, fazer algumas pesquisas e descobri que é uma duologia. Então, eu já tava ciente que sim, alguns pontos iam ficar em abertos e que, tipo, enfim, algumas coisas não iam ser explicadas. Porém, eu estava aqui, né, tipo, lendo e tal, esperando ainda umas 10 páginas, como eu disse, de explicação. E o livro acabou. E acabou assim, de uma forma que, pelo amor de Deus, gente, não sei. Meu Deus, quando é que vai sair? Eu já fui no Instagram da autora pra ver quando é que vai sair o próximo livro, mas não tem nada dizendo lá. Enfim, vou mandar ali uma mensagem pra editora Globo, né, a Alt, pra ver se eles vão dizer. Estou passada, terminei aqui a história. Pra aqueles que saíram por conta do spoiler, né, já podem voltar porque eu vou finalizar esse vídeo aqui sem spoiler, né. Esse final da história aqui, né, como eu disse, ficou algumas pontas soltas, né, em relação à vida dessas protagonistas, né, principalmente no quesito amor. E aconteceram muitas coisas também no sentido negativo. Mas também queria fazer um adendo, né, porque no início do vídeo eu falei sobre os irmãos Davenport, né, que a Olivia era a irmã mais velha e o John era o mais novo, sendo que não, o John é o mais velho, a Olivia é a do meio e a Ellen é a mais nova. Então, só pra, né, colocar as informações aí no lugar. E, cara, gente, pera que eu vou agora ler a nota da autora e eu vou ler, porque, enfim, é muito importante ler esses momentos, né, que o autor faz ali um adendo na história, porque ele traz algumas informações novas. E também, no início, ela já falou sobre uma questão que esse livro é inspirado na história de um ativista. Então, assim, tipo, calma, volte já. Ai, gente, terminei. Ai, eu fiquei agora emocionada com os agradecimentos da autora. Deixa eu falar mais alto, que eu fico falando baixo, depois não dá pra ouvir. Eu fiquei emocionada agora com os agradecimentos da autora e também com a nota dela. No início do livro, ela fala que essa história, ela é inspirada na história de um ativista, do Charlie Richard Parkinson. Acho que é assim que se pronuncia.
Ele foi um ativista que conseguiu sucesso, né? Ele conseguiu realizar um sonho que foi a construção de um empreendimento onde ele fabricava carruagens, enfim, e ele conseguiu, acho que com 2 ou foi 3 anos, comprar da parte do sócio dele, enfim, tipo, saiu muito bem, né? Ele que nasceu escravizado, mudou ali completamente a sua vida. Então é uma história de superação, né, que a autora trouxe, se inspirou nele, na história dele e da família dele para contar essa história de Os Davenport. E ela também queria muito saber sobre as filhas desse ativista, né, como que elas viviam, enfim, se posicionavam, né, nessa época. E ela não achou muitos registros que contassem, né, sobre a história delas. Então as protagonistas dessas histórias, elas são fictícias, porém elas carregam personalidades e características de pessoas que a autora queria retratar. E os agradecimentos dela é muito fofo, né? Ela agradece a todo mundo, aos pais dela principalmente, e a todos aqueles que ajudaram ela a criar o hábito da leitura, a fazer com que ela gostasse de criar histórias, de ler histórias. E agradece também aos professores, bibliotecários, enfim, leitores, e ela no final coloca, né, leitor, se você ainda está aqui, não desista, continue sonhando. Então assim, gente, só leiam esse livro. Eu quero muito que vocês sintam o que eu senti, né, durante a leitura dessa história, todos os sentimentos, todas as sensações. Sintam, né, o amor, enfim, tipo, a coragem de enfrentar os seus problemas, de ir atrás dos seus sonhos e da desenvoltura e bravura que esses personagens têm. Né, eles são muito fortes. Todos os personagens aqui, tipo, muito bem construídos e com muito propósito. Mas tiveram momentos de embrulhar o estômago, né, de saber que isso aconteceu e que ainda acontece, né. O racismo, o preconceito, ele ainda existe, infelizmente. Tipo, é um livro espetacular. Muito bom mesmo, então somente leiam. 100% favoritado, 5 estrelas mais. Meu favorito, se tornou a minha autora favorita, ela entrou ali pra minha listinha de autoras favoritas. E, nossa, que livro. Agora é só esperar ansiosa para que saia o segundo volume, né? Saia a continuação dessa história super incrível, gente. Então é isso, gente. Eu não sei mais o que dizer, porque eu acho que se eu disser mais alguma coisa, eu vou dar spoiler sobre essa história. Mas eu posso dizer que é uma história incrível, muito boa mesmo, assim, tipo, não tenho palavras pra descrever o quanto que é bom, o quanto que foi boa, o quanto que foi uma experiência, sabe, encantadora ler essa história, conhecer esses personagens, enfim, conhecer toda a crítica que a autora quis levantar, né, conhecer todas as questões relacionadas, né, à história, enfim, dos afro-americanos durante esse período e, enfim, tipo, um livro espetacular, muito incrível mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. Curte esse vídeo também se você gostou. E coloca aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês estão ansiosos para ler. Se não leram, gente, coloquem aí na listinha para ler, vocês não vão se arrepender. E me segue também lá no Instagram, no @sonhocomlivros. Por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras. E é isso. Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!